aula de hoje, nós vamos estudar, então, a parte de web scraping, né? Que é muito útil, porque geralmente os dados que a gente precisa numa análise de dados, em geral, nunca estão todos dentro da sua empresa, né? Da sua organização. Em geral, você precisa buscar dados em alguma instituição de pesquisa, um dado do governo, de algum organismo internacional, né? De alguma instituição tipo Banco Central, IBGE, né? E assim por diante, tá? Então, essas ferramentas de web scraping, elas são muito úteis para isso, tá? Hoje, nós vamos aprender, né, o pacote Requests, tá? Ele é muito bom de usar, você consegue fazer 99% do que você precisa de busca de dados com ele, tá? Na maioria das vezes, ele atende bem a tudo que você precisa, tá? Tem situações que são cenários muito mais complexos que você tem que emular, como se você estivesse acessando o sistema, né? Como um usuário, interagindo com os botões, clicando. Nesses casos muito mais sofisticados, você vai precisar, por exemplo, do Selenium, que é um outro pacote, mas esse você precisa ter o WebDrive dele na sua máquina, é um pouco mais sofisticado de fazer. Não veremos Selenium, mas nós veremos o pacote Request, que vai nos permitir acessar grande parte do conteúdo que eu deva fazer download, ou acessar o web service, seja REST, seja SOAP, né? O XML ou JSON, o request vai permitir você fazer isso, tá? Então, você vai conseguir fazer com muita facilidade. E depois nós vamos aprender, na aula que vem, o Beautiful SOAP, porque com ele a gente consegue usar o request para buscar um HTML e usar o Beautiful SOAP para navegar no HTML que veio como resposta e extrair os dados de dentro do conteúdo HTML, tá bom? Então, nós vamos aprender esses dois pacotes. Com eles, vocês resolvem praticamente toda a necessidade de vocês de acesso a dado, tá? Por web scraping ou por integração com algum web service. Beleza? Então, avançando aqui, a definição que a própria documentação, né, do pacote request dá é que o request é uma biblioteca HTTP para Python simples, elegante e feita para seres humanos, ou seja, ela é fácil de entender, fácil de utilizar, tá bom? Então, a documentação vocês podem encontrar aqui, tá bem? Podem olhar depois, tem muito mais do que eu vou ensinar aqui hoje, mas só o que eu vou ensinar já dá para vocês fazer, como diz assim, muita coisa mesmo. A instalação é similar, então pip install requests, ok? No caso do Colab, ele já vem instalado, não tem a necessidade, tá? Para importar o pacote, né, import request, e ele tem tanto o método get quanto o método post, tá? Então, a diferença do método get são métodos básicos da HTML, né? Então, no HTML, quando você usa o método get, geralmente você manda um pedido passando o endereço de uma página, de um site qualquer, e o máximo que você consegue passar é dados para o servidor por meio dessa parte aqui, ó, que se chama query string, né? Mas eu tenho que passar isso na URL aqui, logo em seguida eu passo os dados que o servidor vai precisar. Além disso, a única coisa que vai para o servidor, além da query string, é o cabeçalho, o head, né, dessa requisição, que tem alguns parâmetros do protocolo. O outro método que você tem é o método post. O método post é utilizado quando a gente quer enviar formulários para o servidor, né? Então, a gente chama um determinado endereço num servidor da web, mas junto a gente manda um pacote de dados, que geralmente vem de um formulário preenchido pelo usuário, ou estou enviando um upload de uma informação, de um arquivo qualquer. Então, o request implementa os dois, tá? Aqui eu vou explorar bastante o método get, mas no nosso projeto eu também precisei do método post para poder preencher um formulário, escolher parâmetros para ele poder fazer o download do arquivo corretamente. Eu vou mostrar para vocês o uso dos dois, tá? Em geral, toda vez que a gente acessa Aqui eu vou fazer esse acesso aqui, só para vocês entenderem como a gente pode entender
e pegar os parâmetros que a gente precisa para fazer um acesso a uma página. Então, quando eu chamo essa página aqui, tá? câmera.leg.br/deputados, quem são /resultado, o servidor web, ele me dá esses dados aqui, né? Que são a página do deputado, caso aquela página corresponda a uma página válida, né, do servidor. Através de web scraping, a gente, caso não tenha web service, não é o caso aqui da Câmara que tem web service para pegar os dados do deputado, você pode fazer o acesso à página e extrair os dados navegando no HTML e pegando os dados que te interessam, ok? Para você entender sempre, né, como é que foi feito esse chamado aqui, essa consulta, qual é o cabeçalho HTML que foi utilizado nesse site para submeter esse pedido, vocês podem usar aqui, ó, a ferramenta de desenvolvedor que tem nos navegadores. No caso do Chrome, você pode utilizar a tecla F12 para explorar, né, um site um pouco melhor, como se fosse um desenvolvedor, tá? Ele tem várias funções. Você pode ver aqui, né, através de Elements. Se você clicar aqui e usando essa seta, você pode escolher um determinado elemento na tela e ele vai apontar para você onde é aquele elemento, tá? Que tipo ele é, se é uma div, tá? Onde ele está subordinado, quem é o pai dele, né? Que, ó, temos uma lista de resultados, cada item é uma LI dentro dessa lista, dentro da LI eu tenho uma div, onde tem os dados do deputado, e dentro eu tenho aqui, né, o nome do deputado, dentro de um H3, e assim por diante, tá? Então, você consegue tanto explorar o HTML para você reconhecer a estrutura e escrever a sua lógica de extração de dados, que você vai precisar conhecer essa estrutura para poder indicar o seu algoritmo onde vai buscar o quê? O que é o seu interesse dentro desse conjunto de dados, tá? E através do console, você pode identificar o resultado, né, do que aconteceu, os erros, se tiver erro de JavaScript, ele vai jogar aqui. E nesse item Network, você consegue, à medida que você faz uma execução aqui, acompanhar tudo aquilo que o servidor acessou para atender aquela requisição. Então, quando você dá uma atualizar aqui, tá? Todos esses endereços aqui foram acessados pelo servidor para trazer os dados, né, para esse navegador, ok? Então, a partir dessa informação que tem aqui, você consegue entender como é que ocorrem, né, as requisições do site ao servidor. Então, eu vou limpar aqui, deixa eu dar uma limpada, e vamos carregar uma única vez, tá? Então, aqui, ó, cada foto que ele carregou, ele criou uma requisição, tá vendo? E observa que aqui ele coloca, se você clicar na requisição daquela foto, ele vai dizer qual foi a URL para baixar aquela foto, né? Qual foi o cabeçalho né, do request, do HTTP, que ele submeteu ao servidor, e aqui qual foi o cabeçalho da resposta que veio de volta do servidor, do response, tá? Ok? Então, essas informações aqui são importantes. Muitas vezes, para parametrizar o request, você vai precisar passar qual o endereço da página, ou do objeto, ou do arquivo, ou do web service que você quer, e você olha quais são os cabeçalhos que ele precisa informar, porque esses cabeçalhos aqui fazem toda a diferença na hora do servidor saber como te responder. Então, geralmente, quando eu quero fazer web scraping, eu venho, no caso, eu vou pegar aqui a página principal, né? Então, a página principal, ela deve estar bem aqui, quer ver? Vamos pegar aqui, deputados, né? Então, essa aqui é a página principal, né? Deputados, quem são, /resultado. É essa aqui que nós chamamos, né? Para vir a lista de todos os deputados. Então, aqui está a URL que você deve chamar, e aqui está o cabeçalho que você deve usar para fazer essa chamada. Alguns acessos simples, como esse aqui, não precisa me esquentar tanto. Mas, às vezes, eu estou querendo fazer um download de um arquivo num formato específico, é nesse cabeçalho aqui que ele vai dizer, né,
que ele vai aceitar um texto HTML, ou se vai ser um JSON, ou se vai ser um CSV, ou se vai ser um XLS, e assim por diante. Então, se eu mandar o cabeçalho errado, vai vir o conteúdo errado. Então, às vezes, eu tenho que passar o cabeçalho certo, tá? Então, sempre que vocês forem utilizar o Web Scraping, essa ferramenta de desenvolvedor que tem nos navegadores será sempre muito útil para você explorar esse recurso e saber como fazer a sua requisição de forma correta, tá? Nós vamos ver isso aqui com mais segurança. Aqui, então, a título de exemplo, nós vamos explorar um pouco o request com esse exemplo aqui, mas vou mostrar vários para vocês. Nesse caso aqui, então, o request, ele recebe, né, o endereço, pode se passar uma query string quando é necessário, tá? Quando necessário, e se você não precisa de maiores parâmetros, apenas com a URL, é possível, então, fazer aí a requisição. Nesse caso, basta chamar o requests, né, .get, passar a URL que você deseja, ok? Ele retorna algumas informações, né? Ele retorna o status, padrão de qualquer requisição web, né? Se é um 404, um 400, um 200, assim por diante, tá? Todos esses códigos são retornados e você consegue saber e avaliar o êxito da sua requisição, tá? Algumas formas de você verificar se deu certo é através do atributo OK. Então, se você chamar o R, né, que é o response desse get, tá? Ele armazena esse objeto response aqui, nessa variável. Eu chamei de R, mas pode ser response, pode ser RSP, o que você preferir. Se você chamar o OK, ele vai trazer true, né? Se for menor que 400, né? Ou seja, indica sucesso no seu código. Se você pode fazer r.statuscode, nesse caso aqui, 200, ele conseguiu trazer o conteúdo com sucesso. Se você quiser ver o cabeçalho do request, né? Ok? Aliás, esse aqui é o do response, né? Você pode ver o que o servidor mandou junto com o conteúdo em termos de cabeçalho, ok? Às vezes tem alguma informação que é relevante para que você possa analisar o conteúdo que chegou, tá? Então você pode acessar através desse atributo headers. Dependendo do tipo de site, ele pode usar um padrão de codificação. Hoje o padrão é UTF-8, a maioria você vai acessar está usando o UTF-8, mas pode acontecer de você estar utilizando um site que utiliza outro padrão, tá? E às vezes é importante saber esse padrão para poder você não tratar esse conteúdo usando uma codificação diferente e muitos caracteres serem interpretados equivocadamente, tá? Então, se quiser checar, é o r.encode. Para você acessar o conteúdo, tem vários métodos para você ver o conteúdo que foi baixado do servidor com aquele request. Um deles é o r.text, tá? O r.text, ele vai pegar o conteúdo que veio, né, ali, e vai tratar ele usando esse encoding que aqui, para o padrão UTF-8. Caso não seja isso, você pode setar o encoding para o correto, e esse text retorna o texto tratado por esse encode, tá? E aqui você vê, olha, a página HTML, aqui ele trouxe só uma parte dela para mim, tá? Tem outras formas de eu ir printando o conteúdo inteiro dessa página, e se nós abrirmos aqui, ele vai corresponder, né, ao início, aqui, vamos inspecionar o código, né? Então, ele corresponde a né, essa parte inicial aqui da doctype, HTML, if, né? Então, se você olhar aqui, aí ele está aqui, ó, if e7, né? Aqui, ó, if, é exatamente esse conteúdo, tá? A outra forma de você ver o conteúdo, não na forma de texto, já, né? Mas na forma de um string, mas na forma binária, né? É através, né, do content, e ele vem assim, com esse Bzinho, indicando que está, né, na forma de bytes, ok? Outro método para você acessar esse conteúdo é usando o iter content. E aí você pode dizer quantos, né, aqui bytes você quer acessar, e ele vai criando chunks, né, de tanto em tantos bytes, e você vai acessando e vendo o conteúdo. Às vezes você tem um conteúdo muito extenso e você quer ir interagindo com esse conteúdo de chunks em chunks. Aqui eu peguei só os 10 primeiros chunks, tá, né, dividindo em chunks de 100, e eu peguei os primeiros 10, né?
só para você ver uma forma de interagir. Então, ele imprimiu, né, 100, depois imprimiu mais 100, depois mais 100, e assim por diante. Se eu tirar isso aqui, ele vai imprimir o conteúdo da página inteira, né? Que eu faria um texto enorme, cortado em chunks, né, de 100 em 100 caracteres. De acordo com o conteúdo, você vai escolher qual a melhor forma de você interagir, né, sobre aquele conteúdo. Deixa eu pegar aqui que ficou gigantesco. Então, esse 0 a 10 é só para limitar aqui o conteúdo. A outra forma é por interagindo por linhas, porque mesmo o HTML ele vem com marcações de linhas, né, de quebra de linha, de acordo com a formatação dele, e aí você pode, então, fazer o interlines, né? E nesse caso, eu pedi para imprimir as 10 primeiras linhas, ok? Aí você vê que ele vai imprimir de acordo, né, com o que está aqui no código, né? Ele foi estruturado em forma de linhas, então ele vai pegar exatamente do jeito que você vê aqui, é o jeito que ele vai exibir, né? Ou ele vai desenhar ali, ou imprimir para você na mesma sequência, né? Linha por linha. Tá? Tranquilo? Então, esse aqui é um caso, como a gente viu, como acessar o conteúdo do request que eu fiz de diversas formas. Esse request, ele pode ser um arquivo, ele pode ser um arquivo PDF, pode ser um arquivo XLS, um CSV, assim por diante. Pode ser um arquivo que eu estou fazendo download. Ele pode ser um HTML, ele pode ser um arquivo do tipo JSON, ele pode ser um arquivo do tipo XML, né? Então, a gente pode interagir com diversos tipos de conteúdo. Para cada um, você pode definir a forma de como você quer tratá-lo. No caso aqui, hoje é muito comum, né? Então, no padrão atual da internet, a troca de informações usando o padrão JSON, tá? Nesse caso, o request já traz aqui, né, um decodificador JSON. Então, se você acessar o conteúdo como aqui, né, a gente olhando essa outra API, eu vou pegar uma outra aqui, que é a API essa que nós olhamos é o site da Câmara, e agora eu vou acessar aqui aquela API de localidades. Se a gente olhar a API de localidades, quando eu acesso esse endereço aqui, né, localidade/status, e para você saber como chegar nisso aqui, né, então se a gente pegar a API, o serviço de dados do IBGE, a gente vem aqui em localidades, e eu escolher que eu quero o serviço que me entrega a lista de estados, né, o EFS, ele mostra aqui como fazer o get, né, dessa lista. Então, basta eu fazer o get, ok? Posso até passar um parâmetro aqui, query string, order by, se eu quiser, né? Mas, se eu simplesmente colar isso aqui, né, ele já vai me dar um JSON, um arquivo que é uma lista, e dentro dessa lista eu tenho dicionários seguindo a notação, né, JavaScript Object Notation, né, que é o JSON, tá bom? Então, ele me permite já decodificar esse JSON, de tão comum que é esse padrão. Então, o pacote request já vem com a função R, né, onde do response eu chamo .json, ele já decodifica esse objeto, esse conteúdo textual aqui, e me devolve um objeto que é parecido com um dicionário, né, ou navega usando a mesma lógica de dicionário, mas que é um dicionário especializado. Ele é uma lista de dicionários, né, que é o formato JSON, tá? Então, ao executar aqui o request, passando apenas o endereço do IBGE Estado, ele já me traz aqui o JSON, a lista, dentro dela, cada um dos estados, ok? Tá? Aqui eu fiz um print direto, mas se a gente fizesse o loop, ficaria melhor de ver, né? For estado, né, em JSON pesquisa. Print estado, né? Aqui fica melhor de ver, né? Então, ele imprimiu cada um dos, né, dicionários que está dentro dessa lista, né, desse JSON. Ok? E aqui você pode, assim como eu dei um for para interagir imprimindo,
eu poderia transformar isso aqui em outras coisas, né? Posso fazer um array, eu posso transformar num dicionário, eu posso transformar num data frame, do jeito que eu quiser. Às vezes eu vou pegar aqui só uma coluna dessas aqui, ou só um atributo desse. Tranquilo? Então, uma outra forma de acessar conteúdo quando for JSON é usando o próprio decodificador JSON, tá? Nós vamos ter um notebook aqui só para tratar exemplos de JSON, tá? Outra forma de você acessar, aqui outro exemplo, né? Acessando a API, usando o JSON, o IBGE, ele tem muito dos dados dele, daqueles agregados estatísticos dele, em forma de serviço, né? Você pode acessá-los usando o request aqui e listar todos aqueles serviços de dados, né? Todos os dados que são disponíveis por esse serviço de dados do IBGE. Então, aqui eu peguei, né? Barra API, barra agregados, que é uma outra parte da API, né? Então, se a gente pegar aqui... Aqui, ó, ele tem uma outra API, outro conjunto, tem localidades, né? Tem vários aqui, mas aqui, ó, localidades, você pode vir aqui, ele tem a API de agregados, né? Que são diversas estatísticas do IBGE, tá? Que às vezes é útil nos estudos de vocês. Então, se você acessar esse serviço, ele já mostra todos os agregados que ele tem, tá? E aí você pode escolher qualquer um deles e tem o serviço que entrega os dados deles. Um exemplo aqui, se nós quisermos acessar os dados de PIB, né? Ele está nesse agregado 60, né? Produto Interno Bruto, tá? Então, se eu acessar o agregado 60, ok? Ele vai mostrar dentro desse agregado 60, né? Quais são as séries que ele tem, ok? Então, é possível, então, por exemplo, aqui está Produto Interno Bruto a preços correntes, tá? Então, é possível acessar ele, né, através de outros serviços, ok? E se a gente, às vezes, quer esse dado aqui, olha, e uma coisa, às vezes é difícil montar os parâmetros para fazer a consulta correta. O IBGE, para acessar essa API que tem muitos dados, ele criou uma coisa muito legal, que é um construtor de consulta. Então, se você precisar acessar os dados, né, e tiver alguma dúvida de como acessar aquele dado específico, então o IBGE permite aqui que você escolha um indicador que você quer, como, por exemplo, aqui, Produto Interno Bruto. Aí você escolhe a série que você quer, e aí você vai dizendo os filtros que você deseja aplicar, e no final ele te entrega já a URL que você vai usar para chamar no seu request, tá? Então, usem se vocês precisarem de algum dado daqui, use o Query Builder para poder gerar a chamada correta. Então, por exemplo, para eu pegar o IBGE, o PIB, né, no caso aqui, de todos os estados, eu tenho que chamar a API de agregados, chamando aqui agregado 5938, que é o PIB, os períodos separados por pipe, aqui, todos os períodos que eu quero, e aqui a variável que me interessa, que é a variável 37, o PIB a preços correntes, tá? E aí você passa esses parâmetros, localidades, eu quero no nível 3, que é o nível da unidade da federação, eu quero todos os estados, tá? Então, essa sintaxe aqui depende de cada serviço, não existe uma norma para isso. Então, quando você for fazer uma consulta a um serviço, você precisa entender a lógica dele, explora um pouco ele, ver quais parâmetros ele aceita, né? E a forma como você pode informar esses parâmetros para você utilizar. Uns são mais difíceis, mas esse aqui, o IBGE, ele nos ajuda entregando essa API que nos ajuda a construir aí a consulta, tá bom? Tá? Então, vocês podem utilizar o construtor de consulta para gerar a consulta quando se tratar desse. Alguns outros acabam tendo também. Então, nesse caso aqui, eu gerei a minha URL, né? E aqui nós podemos, então, acessar, usando o request, esse web service, ok? Ele vai trazer o agregado, que será a série histórica de todos esses estados para todos esses anos. Ele carregou, deixa eu só pegar aqui, aí só para você ter uma ideia da estrutura. Já decodifiquei o JSON, então ele tem essa estrutura maluca aqui. Vou pegar aqui. Home.
Onde, ó, para essa série 37, esse, né, que nós escolhemos, ele tem aqui primeiro, uma chave chamada resultados, e dentro dela ele vai ter uma outra chamada séries, e aí é que você vai encontrar, né, para cada localidade, os valores daquela medida que você escolheu, daquela estatística, tá bom? Então aqui eu peguei, não, é muito extenso, vou tirar isso daqui, mas aqui eu fiz um acesso, olha, já que é assim, né, na resultados, o item 0, séries, é possível ver, né, por exemplo, o PIB, o histórico de PIB de 2003 a 2017 do estado de Rondônia, tá? E aí, de acordo com a resposta, a gente constrói a nossa lógica de usar essa informação. Eu vou mostrar isso no caso prático, trazendo esse dado para dentro do nosso projeto. Aqui, um exemplo, se eu quiser população, né, é outra tabela com outros parâmetros, também construía a query lá no Query Builder do IBGE, passamos ela aqui, tá? E você pode ter acesso, como, por exemplo, outro JSON, né, muito comum, a estatística de população estimada, né, do país, por estado, e aqui a estrutura de resposta é muito similar, independente da série. Ele vai fazer o request, já vai decodificar o JSON, e aqui eu já posso, por exemplo, navegar e olhar o conteúdo de uma das séries, como, por exemplo, Estado de Rondônia. Tá? Aqui, até agora, nós apenas passamos a URL como parâmetro para o request.get. Tá? Mas você pode, além do request, você pode passar cabeçalho, parâmetros, né? Um dos parâmetros que você pode passar são os headers. Tá? Então, lembra que quando eu vou mostrar outra API para vocês, que é uma das APIs muito bem desenvolvidas, que é a API da Câmara dos Deputados, tá? A API da Câmara dos Deputados, ela é bem moderna, bem fácil de utilizar, então tem muito dado que você precisar, né, saber da Câmara dos Deputados, né? Tem nessa API, deixa eu achar aqui deixa eu botar aqui. Pegar a página dela. Aqui. Então, essa API, ela é moderna, muito parecida com a do IBGE, tá? Bem detalhada. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu quiser uma lista de deputados, aí tem N serviços aqui, nem vou explorar, tá? Mas tudo que você quiser saber da Câmara dos Deputados, tem aqui. Trocentos mil, né? Vários aqui serviços web disponíveis. Mas um deles aqui, por exemplo, a lista de deputados. Ele traz já a documentação dela para você entender, mas ao mesmo tempo ele traz aqui, olha para você, uma opção de você chamar ela por aqui também e ver o resultado. Então você pode parametrizar cada um dos itens, se você quiser, e ver o resultado, ok? Cada um desses itens aqui vão ser passados como parâmetros para ela, tá? E aqui ele está dando a opção de eu escolher um parâmetro que é o cabeçalho, né, do request. Por exemplo, se eu quero que a resposta seja um JSON, tá? E aqui eu posso executar, e ao executar, ele vai me dar aqui o JSON correspondente, tá? Mas olha só que ele vai me mostrar aqui, ó, como é que ele fez. Ele fez um get nesse endereço, passando a chamada do serviço, mais a query string, mais um cabeçalho aqui, ó, dizendo que tipo de resposta ele quer. Se ele passar o cabeçalho como JSON, a resposta é um JSON. Mas se eu passar aqui um application XML, né, e executar, ele vai trazer aqui a mesma informação, mas encapsulada em um arquivo, né, do tipo XML, onde o formato é diferente. Para cada, né, valor, eu tenho tags que identificam aquele valor, fechada com barra, o nome da tag que fecha, né, a chave daquele valor, tá bom? É uma outra estrutura, né, própria do padrão XML. Mas o que mudou? Eu usei o mesmo método, a mesma API, mas eu apenas mudei o cabeçalho, né, o header do HTML, do request.
tá? Um header num formato, volta um arquivo, o header no outro, volta outro tipo de arquivo. Então, aqui, na hora que nós estamos fazendo o request, você pode especificar esses parâmetros. Então, olha, aquele parâmetro accept text XML, eu posso passar isso em forma de um dicionário, tá? Aqui, ó, accept, o parâmetro é accept, o valor é application XML. Então, aqui, eu passando dessa maneira, ok? Aí ele vai me responder, né, o resultado XML, ok? Ele tem uma outra alternativa, que é application XML. Eu não achei nenhuma diferença no XML, mesmo padrão, tá? Mas ele oferece as duas. Mas se eu passar como JSON, o resultado aqui, que vai voltar do request, será exatamente aquele JSON que nós vimos aqui, ó, como resultado, no exemplo, né, chamado, quando nós chamamos aqui pela própria interface de teste dessa API. Ok? Então, esse JSON foi o que nós obtemos aqui, utilizando a nossa API request, nosso pacote request. Ok? E aí, por exemplo, se eu quisesse interagir com esse JSON, imprimir a lista dos deputados, né? Então, está dentro de dados, uma lista, interagi na lista aqui e peguei, para cada deputado vai vir um dicionário e o nome dele está no atributo, na chave nome. Então, se eu quisesse obter a lista de deputados, eu já poderia pegar aqui a lista de deputados. Claro, eu só peguei 10, poderia ser, né, mas aqui está a lista de todos os, né, 500 e poucos deputados, ok? E uma outra coisa, assim como eu posso passar os parâmetros como query string aqui em cima, como nós fizemos aqui, ó, onde eu passo, deixa eu pegar aqui mais o exemplo, foi no primeiro chamada que nós fizemos aqui. Deixa eu só um minutinho, estou passando rápido aqui, fica até tonto aí do outro lado, né? Aqui, ó. Aqui eu passei esses parâmetros, tá vendo? Como uma query string aqui, ó. Então, vem interrogação e os parâmetros foram passados aqui. Os parâmetros da URL foram passados aqui, né? Que são as query strings. É possível você chamar um método que alimenta essas query strings, tá? Então, se você passar aqui, ó, headers, ele vai passar o header do request, mas se você passar parâmetros, ele vai converter esses parâmetros em query string. Então, observe, eu não estou passando a query string, mas ao executar aqui, passando order, desk e ordenar por nome, ele já preenche aqui para mim na frente, tá vendo? Ó? Interrogação aqui, order, desk, ordenar por nome, tá? Assim como, né, está lá na documentação da API, da câmera, né? Nós podemos passar esses parâmetros aqui, tá? Então, você pode fazê-lo usando um dicionário de parâmetros e passar para o parâmetro ou argumento chamado params, tá bom? Tranquilo?